José era o filho amado de Jacó. José era o filho amado de seu pai. Mas José ele precisava passar por um processo para entender que ele necessariamente não precisava ser simplesmente amado pelo seu pai terreno, mas ele era amado também pelo Pai celestial. José era o filho predileto, o filho favorito, tinha uma túnica feita pelo seu pai com variadas cores. Os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos sentiam ciúmes, tinham inveja. José era imaturo, ele não sabia lidar com tudo isso, com todo esse favoritismo do seu pai na sua vida, e ele tinha uma alta confiança, mas José ele precisava passar por um processo, e esse processo ia lhe moldar, e ele iria perceber que tudo na vida dele era por causa de Deus, que não era privilégio dele, não, mas era de Deus. A exaltação tinha que ser para Deus. José ele tinha sonhos, mas os sonhos não eram de José. Os sonhos eram os sonhos de Deus. Era Deus que dava os sonhos a José. E José, quando ele tinha os sonhos de Deus, ele não compreendia, ele não tinha o discernimento ainda, era muito imaturo, jovem demais, não tinha muita experiência a respeito de Deus. E o que José fazia? Ele abria a boca e começava a contar os sonhos de Deus para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua família, e aquilo causava revolta, causava ciúmes, causava inveja nos seus irmãos, a ponto dos irmãos de José planejarem a morte de José, planejarem o mal contra a vida de José. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus. Aos olhos de José, talvez a vida dele estava perdendo o controle, estava indo de mal a pior. Ele agora estava se vendo numa cova, traído por seus irmãos, odiado por seus irmãos. Depois José se vê vendido como escravo para o Egito. Depois a gente vê José prosperando, mas depois a gente vê José prisioneiro, a gente vê José esquecido por aqueles que ele ajudou. Nós vemos José passando por um processo tremendo, mas esse processo que José ele passou serviu para moldar José, para José entender que era Deus na vida dele, para José reconhecer que honra e glória era para Deus, que os sonhos que ele tinha não era dele, mas era do Senhor. Era o Senhor que dava os sonhos a José, era o Senhor que tinha planos e propósito para executar na vida de José. Mas primeiro José ia passar pelo vale, primeiro José ia passar pelas lutas, primeiro José ia adquirir experiência, primeiro José ia ser moldado, porque Deus ele não usa um vaso de qualquer forma. Não pense que Deus vai usar um vaso qualquer, de qualquer jeito. Não, Deus ele vai te moldar, Deus ele vai te moldar, vai moldar o teu caráter, a tua personalidade. Não pense que é de qualquer jeito, de qualquer modo, não. José ainda era muito imaturo e ele precisava passar pelo processo, ele precisava ser moído, precisava ser pisado, ele precisava ser triturado para adquirir experiência com Deus, e ele adquiriu. José adquiriu experiência com Deus. Foi através da dor, da lágrima, do abandono, do esquecimento, do desprezo, da inveja, de tudo isso que José foi adquirindo experiência para com Deus. E no final, José reconheceu que era Deus. Deus estava com ele. Deus estava cuidando dele. Havia um propósito de Deus em tudo que ele estava passando, em tudo que ele já havia passado. Ele soube reconhecer que era Deus na vida dele. Agora a pergunta que eu te faço: eu não sei se você está passando um processo na tua vida como José. José foi abandonado, José foi desprezado, esquecido, foi prisioneiro, José foi vendido, José foi lançado em uma cova. Eu não sei qual o processo que você está passando. Ei, mas saiba reconhecer que existe um propósito de Deus na tua vida, que Ele não te esquece. Pode tua família, pode os teus, as pessoas que tu ama te abandonarem, virarem as costas, mas
Deus jamais. Uai, seu app de vídeos curtos.